Fala galera, aqui quem fala é o professor Kleberson e vamos resolver agora a letra E da questão 1.5 do livro de mecânica do João Barcelos. Ele nos pede para provar o valor da velocidade e da aceleração, que é dado por esses dois valores mostrados aí. Então, partindo da ideia de que a velocidade é a taxa do vetor posição em relação ao tempo, né? Taxa de variação. Então, nós chegamos à seguinte ideia, de que a derivada aplicada vai ser R chapéu, dt. Logo, aqui vamos aplicar a ideia da derivada da multiplicação, onde a gente faz a derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Muito bem. A partir dessa, a gente precisa lembrar que lá na observação que a gente fez, lá na letra C, o vetor R chapéu, ele é um vetor em função de θ. Logo, ao abrirmos essa derivada, nós vamos fazer uma regra da cadeia. Então, ficamos com R ponto, R chapéu, mais R de R de θ vezes dθ dt, lembrando que é uma regra da cadeia que nós estamos fazendo. Logo, nós ficaremos com R ponto, R chapéu, mais R θ ponto, vezes dr dθ. Ao chegarmos nessa situação, nós devemos lembrar que nós temos aqui um vetor R em função de θ, tudo bem? E se esse vetor ele tem um pequeno deslocamento em relação aqui, ó, ou seja, nós temos um vetor R θ mais dθ, logicamente com o ângulo dθ aqui, ó, podemos encontrar que esse vetor de deslocamento vai ser dado na mesma direção. Ele vai estar ligado na mesma direção que o vetor θ aqui. Ou seja, quando nós formos tirar o valor desse dr aqui vai ser igual ao módulo de R, que vale 1, de θ, né? Lembrando da ideia de que toda grandeza linear é angular vezes o raio, né? Na mesma direção que θ. Logo, dr é igual a dθ na direção θ. E se eu passar esse dθ dividindo, a gente tem que dr chapéu dθ vai ser igual a θ chapéu. Ou seja, a velocidade vai ser igual a R chapéu, mais R θ ponto, e esse dr chapéu dθ vai ser igual ao próprio vetor θ. Logo, provamos a primeira situação da nossa letra E. Para a aceleração, nós partimos da seguinte ideia. A aceleração é a taxa da velocidade em relação ao tempo, né? A taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Logo, nós vamos aplicar a derivada na função da velocidade que a gente acabou de encontrar. Tudo isso em relação ao tempo. Logo, vamos ter a mesma situação, regras da multiplicação. Então, vamos ficar com R dois pontos, R chapéu, mais R ponto, dr dt, que a gente já fez essa derivada aqui um pouco mais atrás, mais R ponto, θ ponto, θ chapéu, mais
R θ dois pontos, θ chapéu, mais R θ ponto. E agora fica dθ chapéu dt. Como θ também é uma função de θ, certo? A θ chapéu é uma função de θ, que a gente já fez essa observação lá na letra B, ou melhor, na letra C. A gente tem que dθ chapéu dθ vezes dθ dt. Muito bem. Logo, a aceleração vai ser igual a R dois pontos na direção R chapéu mais R. Esse dr chapéu dt a gente já encontrou ele um pouco mais atrás. E esse R chapéu dr chapéu dt a gente vai encontrar ele com o valor de R ponto θ ponto θ chapéu mais R ponto θ chapéu mais R θ dois pontos θ chapéu mais, se você analisar, aqui a gente vai ter, ó, R θ ponto ao quadrado dθ chapéu dθ. Muito bem, fazemos agora a mesma relação que nós tivemos com os vetores. Então a gente sabe que o vetor θ ele vai estar mais ou menos nessa direção. Se ele andar um pouquinho, ele vai mais ou menos para essa direçãozinha aqui. Logo aqui a gente vai ter θ mais dθ. Aqui formando um ângulo dθ. E lá em cima a gente tem o nosso vetor dθ aqui, ó. Dθ chapéu. Esse dθ chapéu, se você for analisar o vetor R, ele segue a direção, mesma direção do vetor R, porém sentido contrário. Então, quando a gente for fazer a mesma relação, a gente vai entender que o dθ chapéu é o módulo de θ chapéu, que no caso seria 1, dθ na direção menos R chapéu. Logo, dθ chapéu dθ vai ser igual a menos R chapéu. Com isso, a gente chega aqui a aceleração, ela é dada igual por R dois pontos, R chapéu mais R ponto θ chapéu mais R ponto θ chapéu mais R θ dois pontos θ chapéu mais R θ ponto, ou melhor, aqui é menos já, né? Vou botar o menos já para substituir, menos R θ ponto ao quadrado na direção R chapéu. E agora é só juntar os termos. E ao juntarmos, a gente fizer aqui, a gente vai ter que a aceleração vai ser igual a R dois pontos menos R θ ponto ao quadrado na direção R mais, agora a gente tem R ponto θ ponto mais R ponto θ ponto, ambos na direção θ chapéu. Logo a gente tem 2 R ponto θ ponto mais R θ dois pontos, isso tudo na direção θ chapéu. Então tá aí a nossa letra E da questão 1.5, provado que a velocidade é dada por esses dois valores já mostrados aqui em cima. Ok?